Olá, tudo bem com você? Encher o tanque do carro está pesando cada vez mais no nosso bolso. Desde o começo do ano, a Petrobras reajustou os preços mais de uma vez. E nesse bate-papo, nós vamos conversar com o economista André Brás, que vai explicar para a gente os motivos do aumento e o que nós podemos fazer para economizar. Acompanhe a entrevista. Bom, André, a gente tem visto vários aumentos, né? Aumentos sucessivos do combustível e muitas vezes a gente acha que isso vai impactar o nosso bolso e realmente vai, mas não só no combustível, né? Porque isso acaba interferindo em outros produtos e a gente acaba vendo o aumento em outras coisas também, né? Certo. O preço dos combustíveis acaba impactando em toda a cadeia produtiva, porque através dos combustíveis é que a gente faz chegar na indústria e nos grandes centros urbanos produtos que a gente demanda no dia a dia, tanto a indústria, né, quanto o consumidor final. Então, se o nosso frete, que é, vamos dizer, basicamente rodoviário, fica mais caro por conta do aumento do preço do diesel, o produto final que a gente compra, né, no supermercado, na feira, ou mesmo que a indústria compra para a sua linha de produção, também chega mais caro. E isso é repassado gradualmente para os preços. Então, o aumento do diesel tem um efeito direto na inflação, porque o diesel e a gasolina fazem parte da cesta de consumo das famílias. Então, quando a gente divulga, né, a inflação do mês, tem a influência direta do aumento do preço. E também tem um efeito indireto que não é tão fácil de ser medido, mas é esse que ajuda a explicar o aumento de preço de vários produtos que a gente também consome no dia a dia. Então, o efeito do aumento dos combustíveis não é desprezível. A gente está vivendo um momento especial, porque há uma incerteza em nossa economia, incerteza trazida pelo coronavírus, incerteza trazida também pelo aumento do endividamento público, né? Que provoca desvalorizações na nossa moeda. Então, toda vez que o real se desvaloriza, preços de produtos cujo valor é cotado em bolsa internacional também fica mais caro para a gente. Então, não é só os derivados do petróleo, mas grandes commodities como soja, milho, trigo, também ficam mais caros, né? E isso tudo vai se transformando aí numa espiral inflacionária, né? Vai aumentando aí o custo de produção e o deslocamento, a entrega aí dessas mercadorias. Então, a questão do diesel e da gasolina é muito importante de ser bem controlada. E quanto mais trabalhar com as leis de mercado, né, a gente puder, melhor. Porque se a gente segue as leis de mercado, a gente dá transparência e os agentes econômicos se convencem de que a gente está usando os preços que tem que praticar, ditados pela lei da oferta e da procura. Então, agora o petróleo está subindo porque os Estados Unidos, principalmente o estado do Texas, está passando por um inverno muito rigoroso. E o Texas não só tem usado mais para gerar calor, né, nessa época mais fria do ano, como ele também está impedido de ofertar a quantidade tradicional, porque com o inverno rigoroso como está, é difícil você garantir a oferta de petróleo numa quantidade habitual, para um clima mais ameno. Então, essa é uma situação temporária, mas ela força ainda o aumento de preços dos combustíveis. Então, isso assusta um pouco. Mas os Estados Unidos e outros países não vão passar por um inverno eterno, né? Não é uma era glacial, é uma fase, e isso esses efeitos tendem a diminuir daqui a alguns meses, né? Com o aumento das temperaturas. E isso também pode trazer algum alívio, né, no preço internacional do petróleo, o que pode ser repercutido aqui dentro também como uma queda, uma reversão das altas recentes que o preço do combustível apresentou. Dá para a gente tomar. Isso que eu queria até te perguntar, né? Então a tendência é de queda, mas a gente consegue precisar quanto tempo isso vai levar? Um mês, dois meses ou eu até diria mais? que a queda não vai acontecer dentro do primeiro trimestre, né? Nesse período aí, até março. Eu acho que ela tem mais chance de acontecer com a entrada da primavera nos Estados Unidos. Então, o fim do inverno e início da primavera podem facilitar um pouco, né, essa parte de extração de petróleo e, havendo um aumento da oferta, o preço também deve parar de subir.
Mas a gente tem que levar em conta também que 2021 é um ano de retomada da atividade econômica em vários países. Então, a gente não deve esperar também um preço do barril do petróleo super bem comportado. À medida que as outras nações começam a buscar aquecimento, né, a aquecer suas economias, é natural de se esperar que elas demandem mais petróleo. E isso pode puxar os preços internacionais para cima. Então, o inverno pode ter piorado um pouco isso, né? Esse inverno lá nos Estados Unidos, num estado que é um grande produtor. Mas com a passagem desse efeito, ainda tem a questão do aquecimento da economia mundial, que pode sim pressionar mais ainda os preços do petróleo e de seus derivados em 2021. E a gente tem que um pouco se adaptar a isso. O que a gente precisa é ter uma estratégia para longo prazo ir protegendo mais a nossa economia dessas variações internacionais do preço do petróleo. É ter refinarias aqui dentro, né? Porque para cada 4 litros de diesel que a gente tem, um é importado. Então, se a gente puder desenvolver, né, investir em refinarias, a ponto de a gente diminuir a nossa dependência dessa importação, que responde por uma parte do nosso consumo doméstico, a gente também ajuda a evitar oscilações muito fortes no preço dos derivados de petróleo aqui dentro. Agora, a gente tem que ter em mente que o preço do barril do petróleo é uma commodity, né? E quando a nossa moeda desvaloriza ou quando ela sobe em dólar, a gente, é claro, vai pagar um combustível mais caro, tendo refinaria ou não, porque é um preço ditado no mercado internacional. Agora, muita gente, lógico, depende do carro, não tem como trocar pelo transporte público, ou não tem outra alternativa, tem que abastecer. Qual que é a grande dica para o consumidor? Né? Existem formas, ou existe alguma maneira de economizar nesse momento, né, para não sentir tanto esse impacto no orçamento? Olha, existem, né? Se você usa carro para levar as crianças para a escola e tem um vizinho próximo cujo filho estuda na mesma escola, vocês podem acordar uma carona solidária. Um dia eu levo uma criança, outro dia alguém leva meu filho. Dessa maneira, a gente consegue diminuir um pouco o impacto da gasolina no orçamento familiar. Há também como optar por outros tipos de combustível. A gente tem aí carros que rodam a etanol, carros que rodam a gás natural. Então, dependendo do uso do veículo, há de se considerar a adaptação do carro a outros tipos de combustível que são mais baratos, né? Eles vão subir de preço também, né? Esses combustíveis, à medida que a gasolina sobe, o consumidor vai para o combustível mais barato e isso também alimenta o aumento de preços, né? Mas a gente acaba pagando uma conta um pouco menor. O reajuste acaba tendo um peso um pouquinho menor no dia a dia. É sempre que possível deixar o veículo na garagem, se for para curta distância, usar deslocamento a pé, de bicicleta, né, ou usando um transporte público barato, como o metrô, por exemplo, se for possível, se estiver disponível na cidade. Agora, quando a distância for grande e for um compromisso inadiável, usar um combustível que esteja a um preço mais competitivo, ou, se não, pedir uma carona, usar mais a sua relação, né, com os amigos, tentar conciliar os horários para que a gente consiga fazer uma troca, né? Um dia um oferece carona, o outro dia você que estará oferecendo carona. É uma forma de mitigar um pouco esses impactos no orçamento. Agora, não dá para pensar desse jeito quando a gente vai para a indústria, por exemplo, ou quando a gente está falando do transporte rodoviário, né, dos ônibus que a gente usa dentro dos grandes centros, ou dos ônibus interestaduais que a gente usa para ir para outras cidades, ou do frete, né? Esses veículos, eles não rodam com outro tipo de combustível. O mais eficiente para eles é o diesel, né? E, infelizmente, esse tipo de modalidade de transporte vai sofrer com esses aumentos, e isso pode impactar, sim, na inflação, quando eles transmitirem esse aumento de custos para os produtos que eles acabam transportando. Então, seja a passagem que a gente paga ou então isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Ou seja, pode ser que a gente encontre produtos mais caros no supermercado. O transporte, né? Por exemplo, quem usa ônibus pode também acabar pagando uma passagem mais cara. Isso acaba interferindo na nossa vida como um todo, né? Interfere. Mas quando realmente o diesel fica mais caro, a gente pode ter que lidar com uma passagem de ônibus mais cara,
E isso pesa no orçamento das famílias. Mas se a gente interfere no preço desses combustíveis, a incerteza em nossa economia aumenta, que a gente passa a arbitrar artificialmente num mercado que tem que funcionar livremente. E esse aumento da incerteza acaba trazendo novas desvalorizações do real, que acabam afetando uma gama maior de produtos. Então, se a gente está falando de um aumento que vai afetar a gasolina e o diesel, e se a gente deixasse isso acontecer seguindo as leis de mercado, isso teria um impacto no orçamento, mas eu creio que esse impacto ainda é menor do que a gente vê uma lista muito mais ampla de produtos subirem de preço, porque a gente está represando, né, reprimindo os aumentos de petróleo nos preços dos combustíveis, porque isso aumenta a incerteza na nossa economia. Passam a não acreditar que isso aqui pode dar certo. Há uma fuga de capitais e isso desvaloriza a moeda com impacto em milho, soja, trigo, minério de ferro e tantos outros itens que acabam comprometendo o preço de muitos outros produtos, muitos deles componentes da cesta básica. Então, quando a gente fizer a conta, a gente vai ver, nossa, teria sido muito mais vantajoso, principalmente para a população mais carente, se eu tivesse deixado o diesel ficar mais caro. Ainda que a gente fosse realmente pagar um pouco mais na passagem ou no valor do frete, isso não refletiria no preço dos derivados da soja, que é o óleo de soja ficar mais caro, no milho, que alimenta os frangos, que nos serve de carne, no trigo, que tem uma família de derivados como pão francês, biscoito, macarrão. Tudo isso tende a aumentar quando a nossa moeda se desvaloriza. Então, a gente deve aumentar a credibilidade do Brasil, não interferindo diretamente no comportamento do preço de nenhum mercado, de nenhum produto. Isso dá mais transparência para os agentes econômicos e isso pode até evitar que a gente tenha que conviver com uma inflação um pouco mais alta no médio prazo. E essa entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do Hit Notícias. Até mais.